Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Josué venceu todas as guerras nas terras que Deus havia dado a Israel. Vamos entender isto. O mundo conheceu vários guerreiros famosos na antiguidade. Davi foi um deles, mas houve outros de outras nacionalidades também. Alexandre o Grande foi famosíssimo como um grande guerreiro, conquistador. Houve outros reis também que se deram a conquistas e venceram muito, venciam sempre todas as batalhas, eram guerreiros e treinavam seus homens a serem valentes assim. É o caso de Davi, Alexandre o Grande e outros no decorrer da história. E eles venciam as guerras. Normalmente, todos eles que venciam queriam mais e mais e mais, conquistar mais terras. Nabucodonosor quis conquistar mais e fazer um grande império, como fez. Os assírios, de igual maneira. Depois vieram os medos e persas, também expandiram seu império por muitas terras, grande parte do mundo conhecido naquela época. Depois vieram os romanos e mesma coisa. Mas nós vamos nos reportar a Davi. Por que Davi, que vencia todas as guerras, não se meteu pelos países vizinhos todos a conquistar tudo e anexar o território a Israel? Davi não fez isto. Ele só fez guerra aos vizinhos que fizeram guerra a ele. Davi não saiu lá para Edom por livre e espontânea vontade para conquistar. Davi não conquistou o Amon de livre e espontânea vontade, e assim todos eles em volta, a Síria. Davi não foi fazer guerra por livre e espontânea vontade só para conquistar. Eles fizeram guerra a Davi. E Davi, então, vendo a inevitabilidade da guerra, foi para lá e fez a guerra e vencia. Davi não fez guerra, por exemplo, contra os fenícios de Tiro e Sidom, o Irão, rei de Tiro. Não que fosse maravilhoso, mas é que o rei de Tiro não fez guerra contra ele, quis amizade, então Davi respeitou. Não queria muita intimidade, mas respeitou os fenícios. É uma prova de que Davi não era expansionista, não queria expandir o seu território, ele queria ficar onde Deus tinha dado. Mas isso não era novo, porque o Josué, é sempre bom a gente lembrar, era como se fosse o líder, príncipe de todo o povo de Israel. Ele era príncipe na tribo de Efraim, que era a tribo primogênita do José, isso pela bênção de Jacó, e José era o primogênito de Israel também, pela decisão de Jacó. E o Josué era o legítimo líder do povo de Israel. E ele liderou o povo nas guerras de conquistas, que, segundo meus cálculos, duraram cerca de 5 anos, e depois ele foi para o lugar dele, a terra dele. Quem sabe pegar aquele pedacinho de terra que o Jacó, antes de morrer, tinha dado a José. E o Josué era o legítimo representante de José. Vamos lembrar disso. E ele foi para Timnat-Sera, a região dele, quem sabe foi aquela região, aquele aclive montanhoso que o Jacó tinha dado a José. Eu creio que foi. E o Josué foi para lá e se acomodou e ficou lá até a sua morte. Mas antes disso ele liderou o povo a todas as batalhas e conquistou tudo. O capítulo 10 de Josué diz que ele feriu os inimigos desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos
estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. E então voltaram a Gilgal. Eles conquistaram tudo que Deus mandou conquistar e não se meteram a conquistar o que Deus não havia dado para eles. Vamos entender isto. No Novo Testamento nós encontramos algumas orientações importantes. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Meu irmão, você foi chamado para ser evangelista, não queira ser pastor só para garantir o salário e você continuar sendo um evangelista. Honre o chamado de Deus sendo evangelista o melhor que você possa, mas não queira ser pastor se você foi chamado para ser um evangelista. Se você foi chamado para ser um professor, um mestre da Bíblia, fique na sua função. Por que você quer o título de pastor? E assim por diante. Se você foi chamado para pastorear, por que quer o título de apóstolo ou de bispo só pelo crachá? Meu irmão, fique na vocação em que você foi chamado. Você vai dar contas a Deus das ovelhas que Deus entregou para você, que não são suas, são dele. Fique na vocação em que você foi chamado. Você foi chamado para os louvores, não queira expandir seu reinado aí, querendo aparecer, se tornar famoso em todo o mundo evangélico. Fique onde Deus colocou. Isto é uma conclusão que tiramos dessa situação de conquista da terra prometida pelo Josué e depois por Davi. Eles conquistaram o que era de Deus e não quiseram nada mais. A medida do contentamento a qual o apóstolo Paulo se refere na carta a Timóteo, para nós é muito importante. Meu irmão, se contente com o que Deus deu, não queira mais. A sua casa é boa, satisfaz, a sua casa é suficiente para você, porque você quer uma casa maior, uma casa mais chique, mais luxuosa, num bairro de maior status social. Fique ali, naquele lugar que Deus deu para você. Aprenda a medida do contentamento e seja fiel, porque Deus vai dar vitória total para você onde Ele colocou você, como Ele deu a Josué. Mas se você ficar no lugar que Deus colocou, no lugar que Deus preparou para você, não queira estender o seu reinado. Se Deus deu para você cuidar de 7 pessoas, por que você vai querer cuidar de 70 ou de 700? Fique nas 7 que Ele te deu, porque você vai dar contas a Deus dessas 7 pessoas que Deus confiou a você. Não queira perder nenhuma dessas 7, mas não queira 70 ou 700 por vaidade pessoal. E assim por diante. Por que você quer construir um templo maior e maior? Lembre que Jesus falou, aquele homem rico disse, os meus celeiros já estão entulhados, então eu vou derrubar e construir outros maiores ainda. E o Senhor lembrou, olha, se essa noite pedirem a sua alma, o que você tem preparado será para quem? Eu lembro daquela igreja na Bahia, primeira igreja da denominação no Brasil, e eles comemorando o centenário, resolveram destruir um templo lindo, imenso templo, a mil e tantas, 500 pessoas, um templo grande. Eles decidiram destruir para construir outro super maior, um edifício ali naquela região, e destruíram. Quando iam construir o novo, a prefeitura embargou, denúncia de vizinhos, e eles não conseguiram executar o tal do prédio, tiveram que voltar a algo parecido com o que era antes, depois de gastar muito dinheiro. Esse arrobo de vaidade que só atende a vaidade de líderes, não é de Deus. Fique na vocação em que você foi chamado. Fique nos limites que Deus estabeleceu para você. Cuide bem daquilo que Deus entregou, das pessoas que Deus confiou a você. Não queira mais do que o Senhor deu. Que você aplique isso no seu coração, ajude os outros, pessoas que você conheça, líderes que você conheça, exorte-os para que eles se limitem àquilo que Deus deu. Não queiram ser mais do que Deus estabeleceu.
Eu tenho procurado aplicar isso em mim. Não tem nenhum desejo de sair por aí pregando, ajuntando multidões e recolhendo pessoas e tal, para ampliar a comunidade Ramá. Eu quero ficar naquilo que Deus nos entregou e somente naquilo. Não quero grandeza e quero me limitar a ser um bom cuidador de ovelhas. Eu não estou sendo tão maravilhoso assim não, mas eu quero caminhar nessa direção de cuidar bem daqueles que o Senhor me deu. E o Josué nos ensina essa lição muito preciosa. Se você estiver, meu irmão, onde Deus colocou, você vai ser invencível. Deus vai pelejar por você. Agora, não queira ir para outro lugar onde Deus não colocou. Não vai ter a bênção de Deus ali. Você vai ter toda a bênção de Deus onde Ele colocou você. Mas não queira ir para onde Ele não colocou, porque vai ser um risco muito grande.